Bom dia, igreja! Hoje é dia 15 de maio de 2020. E aí, como é que estão as coisas aí? Será que hoje, sexta-feira, melhora? Pois é, né? Olha, a gente brinca assim, mas a coisa está séria. E eu queria, do fundo do coração, te desejar uma sexta-feira abençoada. De uma maneira especial, que Deus derrame sobre a sua vida e de sua família a sua misericórdia, a sua graça e a sua paz. Estamos juntos aí, viu? Eu queria meditar com você hoje algo especial. Queria dividir em primeira parte e segunda parte. Nós vamos falar sobre Atos capítulo 16, verso 25. Nós vamos falar sobre lidando com sua pandemia, parte 1, ok? Quem sabe, acho que Deus tem algo importante para abençoar a sua vida, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de pedir a você é que, se você, porventura, se inscrever no nosso canal de YouTube, eu espero que você também acione aquele sininho para que todas essas nossas transmissões possam ir para você todos os dias, sem que eu precise transmitir para você, repassar ou compartilhar contigo. O próprio YouTube fará isso por nós. Tá bom assim? Deus abençoe você. Daqui a pouco a gente volta. Bem, estamos de volta. Eu queria ler para você Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25, que diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Deixa eu dizer como é que essa situação chegou a esse ponto. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho naquele lugar. E todas as vezes que eles passavam, uma mulher escrava tinha um espírito de adivinhação. Atenção, você que tem espírito de adivinhação. E esse espírito de adivinhação fazia elogios a Paulo e Silas, gritando a todo fôlego: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a salvação. Que coisa, na verdade. Paulo, depois de uma quantidade X de dias, Paulo, diz o texto, fica indignado, vai lá e repreende o espírito, expulsa o espírito do corpo daquela escrava. Os seus senhores, então, perdem o espírito de adivinhação que estava nela e resolvem processar Paulo e Silas. Eles vão até as autoridades e pedem a sua prisão. E as autoridades cedem à pressão dos comerciantes, daqueles homens, e prendem Paulo e Silas e fazem uma recomendação ao carcereiro para que de maneira nenhuma permita que eles fujam. O carcereiro, com medo, coloca no fundo da prisão, e aí vem o texto que nós acabamos de ler. Gente, que coisa linda quando a gente vê e medita nisso. Eu queria compartilhar com você algumas coisas. A primeira coisa que me salta os olhos é que a gente não tem que aceitar nenhum elogio de nenhum inimigo de Deus, nem tampouco elogios de pessoas que servem de boca de Satanás. Há muita gente, há muitos lares que estão sendo desfeitos por conta de pessoas que ouvem elogios da boca de Satanás. Quantas mulheres resolvem abandonar o lar, onde o marido não elogia, e ela em casa, no trabalho, fica ouvindo os elogios dos outros homens, na rua fica ouvindo elogios dos outros homens, e o que acontece é que o lar acaba sendo desfeito. Da mesma sorte, muitos homens também acabam fazendo elogios, sendo boca de Satanás, para desfazer seu próprio lar e o lar de outras pessoas. Cuidado com os elogios que você recebe.
Paulo e Silas rejeitaram o elogio de Satanás. Era verdade? Sim. Homens de Deus pregavam a palavra de Deus e para trazer salvação às pessoas, mas Paulo e Silas rejeitaram. Rejeite qualquer elogio que vier da parte de Satanás. Outra coisa que a gente nota bem aqui no texto é que Deus não nos livra sempre dos injustos e das injustiças. Deus nunca, nem sempre nos livra de todos os males. Às vezes Ele permite que os males possam vir sobre a nossa vida para nos edificar, para que nós mesmos possamos tirar proveito disso. Quero citar, por exemplo, 3 exemplos rapidamente para você aqui. Primeiro, o próprio Noé. Deus não livrou Noé do dilúvio. Do momento do dilúvio, deve ter sido um momento de tensão naquela ocasião. Noé passou pelo dilúvio porque Deus estava junto de Noé. Olhamos, por exemplo, para Daniel, que foi levado à cova dos leões. Deus poderia ter livrado Daniel de ir para aquela cova. No entanto, Deus permitiu que aquela circunstância ele fosse levado. No entanto, lá na cova, Deus fechou a boca dos leões. E por fim, desses exemplos, Sadraque, Mesaque e Abdinego são lançados na fornalha. E lá na fornalha, o rei da Babilônia chega a olhar e ver o 4º homem da fornalha, uma bênção. Mas Deus permitiu que eles entrassem na fornalha e cuidou deles quando eles lá estavam. E diz a Bíblia que nem um fio de seu cabelo foi queimado, nada foi queimado. Gente, nós estamos vivendo esse Covid-19. Deus está permitindo que a humanidade passe por esse sufoco, por essa dificuldade. E nós precisamos ter uma postura de alguém que sabe que nós temos um Deus que vai cuidar de nós, tal como Deus cuidou de Noé, como cuidou de Daniel e cuidou de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Esse Covid-19 precisa servir de alguma coisa importante para a gente. Outra coisa que a gente pode entender é que nós vamos aprender a valorizar a convivência em nossa família. Há tantos pais que quando chega o final de semana, o que ele faz, a primeira coisa é ir para o futebol. Não é errado ir para o futebol, mas vão para o futebol e largam a sua família. Quantos maridos largam a sua esposa e seus filhos para ficar alisando, e limpando um carro o dia inteiro, como se fosse a melhor coisa do mundo. Nós precisamos, nessa Covid-19, nesse tempo de pandemia, valorizar o nosso ganha-pão, o nosso trabalho. Você precisa reconhecer a importância do trabalho na sua vida. Não é permitir que o trabalho seja mais importante que a sua vida familiar ou a sua vida espiritual, mas reconhecer que ele é importante. O terceiro e último ponto que eu quero conversar com você é o que nós precisamos fazer então. Qual é a nossa atitude diante disso? Paulo e Silas nos dão uma boa dica para a gente começar essa primeira parte. Logo depois, amanhã, no sábado pela manhã, nós vamos falar da segunda parte dessa grande emoção de Silas e Paulo. Diz assim o texto que Paulo e Silas estavam orando e cantando. Isso nos faz acreditar que Paulo e Silas confiavam em Deus. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, por que Deus me colocou aqui? Eu tenho sido servo de Deus, tenho sido bênção, tenho expulsado demônios, tenho não sei o quê, e faz aquela lista e apresenta para Deus uma lista de murmuração. O que Silas e Paulo estão dizendo que eles não estavam nem aí para esse problema, porque eles sabiam que Deus o protegia, que Deus cuidava deles. Outra coisa é que nós precisamos, com essa demonstração de oração e de canto, deixar as coisas nas mãos de Deus. É Ele quem vai resolver. Se você tem uma empresa e está em dificuldade, entrega a sua empresa nas mãos de Deus. Deus vai cuidar disso. Você é um prestador de serviço, tem dificuldade? Taxistas, eu tenho um filho que é taxista, tem tanta gente que é contabilista. Olha,
Deus vai cuidar de você. Como é que vai ser? Porque a situação está tão difícil. Deus é especialista em coisas difíceis. E vai cuidar de você também, né? E outra coisa que você precisa prestar atenção, Paulo ora e canta, e quando dá meia-noite tem um terremoto. A história muda de ponta cabeça. As portas do presídio se abrem, as cadeias se desmancham diante dos pés de Paulo e Silas, e não só diante deles, mas das outras pessoas que estão lá na cadeia, estão presidiários também. Quem diz para você? Confie em Deus. Um outro dia virá. Um amanhã acontecerá. E Deus vai nos presentear com a vitória. Que Deus abençoe você. Eu te convido para orar agora. Vamos? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por todo o teu amor para conosco. Te agradecemos porque tu tem nos livrado, tu tem nos abençoado, tu tem nos dado sustento, ó Deus. Pai, em nome de teu Filho amado Jesus, cuida das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, que nunca lhes falte nada. Se há enfermidade, Deus, nós queremos repreender em nome de teu Filho amado Jesus. Cura, sara, abençoa, Pai de amor, cada pessoa que está necessitando da tua graça, da tua misericórdia, da tua paz. Permita, Deus, que as pessoas possam enxergar nesse momento de dificuldade, de pandemia, a solução que está em ti, pelo canto, pela oração, pela leitura da tua palavra. Abençoa, Deus, também a nossa nação, os nossos prefeitos, governadores, o presidente, o ministro. Senhor, abençoa cada um desses poderes que nós estamos dependentes, ó Deus, no sentido político da palavra, o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Cuida, Deus, para que esses homens se tornem unidos para que nós possamos vencer essa situação. Abençoa, Pai. Oramos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e aguarde amanhã a segunda parte dessa emocionante peregrinação. Vamos lá? Até amanhã, se Deus quiser.